Olá pessoal, eu sou o engenheiro Olídio Volpato, especialista em cálculos de estruturas de aço. Geralmente quem está começando na atividade de cálculo estrutural se depara com algumas situações onde ele tenha que optar por uma ou pela outra solução. Neste tutorial eu vou tratar a respeito da escolha da orientação de um perfil que faz parte de um conjunto estrutural chamado pórtico. Então, nesta situação, nós vamos imaginar o seguinte: nós temos um pórtico rígido e este pórtico rígido nós temos dois vínculos externos. Esses dois vínculos externos, hipoteticamente, vamos considerá-los como sendo engaste. E nessas bases existem solicitações de esforço normal, cortante e momento fletor. Nós vamos abordar nesse tutorial apenas a solicitação de momento fletor. Então, neste pórtico nós teremos um momento fletor na base de 10.000 kgfm vezes centímetro. Então, o nosso objeto de estudo vai ser esta solicitação na base. Bem, nós temos duas opções para usarmos com um mesmo perfil. Nós vamos adotar a opção 1 como este pilar, tendo esta orientação. E a opção 2, este pilar tendo esta outra orientação. Aqui está fora de escala, mas o pilar nós vamos ver tem as mesmas dimensões. Então nós vamos chamar de opção 1 e opção 2. Ok? Vamos botar o eixo. Então olha só, esses perfis que aqui estão fora de escala, eles terão as seguintes dimensões, serão os mesmos dimensionamentos. Então é um perfil I de chapa soldada neste caso, onde eu tenho uma determinada altura por uma determinada largura. Bem, esse perfil ele vai ter 300 milímetros de largura, 300 milímetros na altura. As espessuras das mesas serão 16 milímetros e a espessura da alma será 10 milímetros. Este perfil vamos colocar eixos de referências. Ele terá o eixo Y no centro da alma
e o eixo X no centro do perfil paralelo às mesas. Eu vou colorir essa seção, tá? E aqui vai meu abraço e a minha lembrança para o Daniel Ferraz, que faz tudo coloridinho, e isso me dá uma inveja tamanha. Tá? Daniel Ferraz, que para mim é uma referência na parte de cálculo de estruturas metálicas. Então, Daniel, vai um abraço para ti. Vou colorir. Então, para fazermos qualquer verificação, qualquer dimensionamento, nós precisamos ter as propriedades geométricas desse perfil. Neste caso, nós vamos utilizar os momentos de inércias em relação aos eixos X e em relação ao eixo Y. Obviamente, também precisamos ter a definição da tensão de escoamento, a definição da área, mas nesse caso, como estamos fazendo a verificação quanto ao momento fletor, vamos utilizar somente os momentos de inércia. E esse perfil, ele tem o momento de inércia em relação ao eixo X de 20.982 centímetros elevado à quarta. 20.982 centímetros elevado à quarta. E o momento de inércia em relação ao eixo Y de 7.202 centímetros elevado à quarta. Ok? Esses são os dados que nós vamos trabalhar neste tutorial. Pois bem, nós temos duas situações a verificar. Nós vamos utilizar o perfil numa posição, numa orientação tal que a tensão atuante no ponto mais distante do centro geométrico dele seja a menor entre as que nós vamos avaliar. Para isso, então, nós vamos considerar duas situações. A primeira situação, eu vou fazer uma perspectiva simplificada para fazermos cada uma dessas situações. A primeira situação, nós temos estes eixos. Então, observe que nós temos a alma do perfil numa orientação. Então, neste caso, nós vamos utilizar o seguinte: esse perfil ele tem 300 por 300. Então aqui nós temos o eixo X do perfil. E aqui nós temos o eixo Y do perfil. Então nós vamos analisar o ponto mais extremo deste perfil. O momento fletor está sendo aplicado nessa primeira situação em torno do eixo Y. Então esse aqui é o momento Y, 10.000 quilogramas força vezes centímetros. Quais são essas distâncias que nós vamos avaliar? Essa distância e essa distância. Então nós temos o que? Nós temos, como nós vamos trabalhar com unidade de quilogramas força e centímetros, vamos trabalhar com centímetros essas distâncias. Então eu tenho 15 centímetros e tenho 15 centímetros. Essas aqui tudo cotas em milímetros. Então esta é a solução que vamos chamar de 1. Este ponto vamos chamar de ponto A1. Então, como
este momento fletor está se dando em relação ao eixo Y, nós temos que considerar qual é a maior distância dessa seção em relação ao eixo Y. E obviamente nós vamos considerar para o cálculo da tensão, neste caso, o momento de inércia em relação ao eixo Y. Vamos lembrar que definição de tensão. Tensão é igual a momento dividido pela inércia vezes a distância, ok? Bom, neste caso aqui, tensão em relação ao ponto 1. Tensão em relação ao ponto 1 vai ser o quê? Qual é o momento aplicado? 10.000 kgfm por centímetros. 10.000 kgfm por centímetro. Qual é esse J? No caso vai ser o JY. JY, que é 7.202. E qual é essa distância? 15 centímetros. Então, essa tensão 1, pelas minhas contas, dá 20,83 kgfm por centímetro quadrado. Ok? Então, vamos chamar isso aqui então de, vamos esclarecer, é o JY. Isso aqui vamos chamar de D1. Agora, a segunda opção. A segunda opção nós temos o pilar rotado a 90 graus. E aqui nesse caso vamos identificar os eixos do perfil. Sempre quando a gente identifica os eixos é em relação ao eixo do perfil. Quando a gente gira o perfil, os eixos vêm junto, ok? Então este é o eixo agora X e esse é o eixo Y. Como o momento vai se aplicar em relação agora ao eixo X, nós vamos chamar de momento em X de 10.000 kgfm vezes centímetros. Qual é o ponto que nós vamos considerar? Podemos considerar este ponto mais afastado. E aqui nós temos então 15 centímetros e 15 centímetros. Então essa tensão no 1 é o ponto A1, ok? Vamos chamar isso aqui de ponto A2. Momento no ponto A2. Vamos chamar 2, depois mudamos para A2. Será o que? Será então tensão no ponto A2, certo? Tensão 2. Vai ser o que? Vai ser o momento fletor, 10.000 kgfm por centímetro, vezes centímetros, dividido agora pelo momento de inércia em relação ao eixo X, que é 20.982 centímetros elevado a 4, vezes a distância. Qual é a distância agora? Vamos chamar assim, ó, essa aqui como sendo a distância D2, ok? Vezes
e esses 15 centímetros. Bem, esta tensão 2, que está aqui no ponto A2, pelas minhas contas, está resultando em 7,15 quilogramas força por centímetro quadrado. Então, qual dessas duas tensões é a menor? A menor vai ser 7,15, que é com esse perfil nesta orientação. Jx e esta é a distância D2. Então, nós optaremos pelo perfil nesta segunda opção de orientação. Então, este é o perfil que adotaremos. Então, aqui nesse tutorial estamos tratando das posições dos perfis, ou seja, com orientação em relação à solicitação. Nesse caso, solicitação de momento fletor. Bem, lembrando sempre, né, pessoal, que esses tutoriais eu estou fazendo a modo de tentar facilitar o entendimento do comportamento da estrutura metálica. Então, se você gosta desses tutoriais, por favor, divulgue entre seus colegas, entre seus amigos, né? Não se esqueçam de dar o likezinho ali, a curtida aquela que é muito essencial, porque aí o YouTube entende como conteúdo relevante e começa a colocar lá em cima, lá nas buscas. E também é importante que vocês saibam que isso aqui é apenas uma dica, ok? Prometo, estou tentando retomar esses nossos tutoriais. Prometo voltar ali mais adiante.